Murilo acordava cedo quase todos os dias, antes mesmo do sol aparecer por completo. O silêncio da madrugada preenchia o pequeno quarto, enquanto ele se levantava devagar, cuidando para não acordar Karen. A menina dormia tranquila, espalhada pela cama simples, alheia às preocupações que o pai carregava desde que passara a criá-la sozinho. Murilo observava a filha por alguns segundos, como fazia sempre, e sentia que aquele momento silencioso lhe dava forças para enfrentar mais um dia. Desde que a mãe de Karen tinha ido embora, Murilo assumira todas as responsabilidades da casa. Ele aprendera a fazer tudo sozinho, mesmo sem preparo, apenas movido pelo amor e pela necessidade. Preparava o café simples, organizava a mochila da escola, separava a roupa e conferia cada detalhe antes de sair. O dinheiro era curto, mas o cuidado nunca faltava. Murilo acreditava que dignidade não vinha do salário, mas da forma como se cuidava de quem dependia dele. Depois de deixar Karen na escola, Murilo seguia para o trabalho. Caminhava até o ponto com o uniforme já conhecido, carregando o cansaço de quem enfrentava longas jornadas, mas também a certeza de que estava fazendo o que precisava ser feito. Trabalhar como trocador de ônibus nunca foi um sonho, mas sempre foi um trabalho honesto. Ele se orgulhava disso, mesmo sabendo que muitos não enxergavam da mesma forma. Durante o expediente, Murilo lidava com todo tipo de passageiro. Alguns o cumprimentavam, outros o ignoravam completamente. Havia dias em que recebia palavras duras, olhares de desprezo e impaciência gratuita. Ainda assim, mantinha educação. Ele sabia que cada pessoa carregava suas próprias dores, assim como ele carregava as dele. Em uma manhã quente, o ônibus seguia lotado. O ar estava pesado e o desconforto parecia aumentar a tensão entre os passageiros. Uma senhora subia apressada, segurando a bolsa com força contra o corpo. Desde o início, Murilo percebia o olhar desconfiado dela, mas seguia trabalhando normalmente. Em certo momento, a senhora começou a procurar algo dentro da bolsa, ficando cada vez mais nervosa. Pouco depois, a inquietação virou acusação. A senhora passou a afirmar que Murilo tinha roubado seu dinheiro de forma disfarçada. A voz dela ecoava dentro do ônibus, carregada de desconfiança e preconceito. O ambiente mudou instantaneamente. Alguns passageiros passaram a observar com atenção, outros desviaram o olhar, preferindo não se envolver. Murilo sentiu o coração disparar. Aquela acusação atingia muito mais do que o momento. Ele pensava no emprego, na reputação, em Karen. Sabia que não tinha feito nada errado, mas também sabia que nem sempre a verdade bastava. Mesmo assim, manteve a postura. A consciência limpa era o que o sustentava naquele instante. Entre os passageiros, Giovanna acompanhava tudo em silêncio. Ela estava sentada algumas fileiras atrás e tinha observado toda a situação desde o início. Ela viu claramente que Murilo não tocou na bolsa da senhora em nenhum momento. A acusação lhe parecia absurda e injusta. O silêncio das pessoas ao redor começou a incomodar ela profundamente. Quando percebeu que ninguém iria se posicionar, Giovanna se levantou. Ela explicou com firmeza e clareza que tinha visto toda a cena e que Murilo não tinha roubado nada. Sua atitude quebrou o clima pesado que tomava conta do ônibus. A senhora, visivelmente constrangida, diminuiu o tom e passou a se recolher. A viagem seguiu, mas nada pareceu igual. Murilo sentia um alívio enorme, misturado com gratidão. Ele não esquecera aquele gesto. Ao final do trajeto, agradeceu Giovanna com um olhar sincero e um gesto discreto. Não havia palavras, mas havia reconhecimento. Nos dias seguintes, Murilo voltou à rotina. Ainda assim, a lembrança de Giovanna surgia com frequência. Ele pensava na coragem dela, na forma como se levantou, quando todos preferiram o silêncio. Aquela atitude simples marcou profundamente o coração dele. Algumas semanas depois, em uma tarde tranquila, Murilo buscava Karen na escola e resolveu caminhar um pouco antes de voltar para casa. O bairro estava calmo e o céu apresentava tons suaves. Karen caminhava ao lado do pai, falando sobre a escola, segurando a mão dele com alegria. Murilo sentia orgulho daquele pequeno mundo que construía com tanto esforço. Durante o passeio, ele notou uma lanchonete simples, com mesas próximas à calçada. Ao olhar melhor, reconheceu Giovanna sentada, distraída enquanto comia. O coração de Murilo acelerou. Ele respirou fundo e decidiu entrar, movido por um impulso sincero. O encontro aconteceu de forma natural. Giovanna reconheceu Murilo imediatamente. Ele cumprimentou ela e apresentou Karen. A menina se mostrou curiosa e educada, e Giovanna se encantou com o jeito doce dela. O carinho entre pai e filha ficava evidente em cada gesto. Murilo não conseguia deixar de lembrar do episódio no ônibus. Aquela lembrança ganhava ainda mais força ao ver a atenção de Giovanna com Karen.
Antes de ir embora, ele pediu o número dela, dizendo que gostaria de manter a amizade. Giovanna aceitou, sem hesitar. A partir daquele dia, os dois passaram a se falar com frequência. As conversas fluíam com naturalidade. Murilo falava sobre o trabalho, sobre a rotina com Karen e sobre as dificuldades do dia a dia. Giovanna ouvia com interesse genuíno. Ela admirava a responsabilidade dele e a forma como ele enfrentava a vida sem amargura. Com o passar dos meses, os encontros se tornaram mais frequentes. Sempre havia cuidado com Karen, que se sentia confortável perto de Giovanna. Murilo percebia isso e sentia o coração se abrir aos poucos. Ele estava permitindo que alguém se aproximasse novamente, depois de tanto tempo fechado para sentimentos. Em um momento de sinceridade, Murilo pediu Giovanna em namoro. O pedido veio carregado de esperança e vulnerabilidade. Giovanna sentiu o mesmo carinho, mas carregava um conflito interno. A mãe da Giovanna demonstrava resistência desde o início. O preconceito surgia quando a profissão de Murilo vinha à tona. Para a mãe da Giovanna, um trocador de ônibus não representava o futuro que ela imaginava para a filha. A pressão dentro de casa aumentou. Giovanna se sentia dividida entre o sentimento e o medo de enfrentar a mãe. Quando recusou o pedido de Murilo, alegou não ter certeza sobre o que sentia. Na verdade, o coração dizia uma coisa, mas a pressão falava mais alto. Murilo respeitou a decisão, mas ficou profundamente magoado. A recusa doeu mais do que ele esperava. Ele se afastou, acreditando que tinha entendido tudo errado. Passou a focar ainda mais em Karen e no trabalho, tentando reorganizar os próprios sentimentos. Algum tempo depois, a mãe da Giovanna acabou conhecendo Karen por acaso. A menina se mostrou educada, alegre e carinhosa. O vínculo entre pai e filha chamou a atenção imediatamente. A mãe da Giovanna observou com cuidado e começou a enxergar Murilo de outra forma. Ela percebeu que ele era um homem responsável, dedicado e amoroso. O preconceito perdeu força diante da realidade. Tocada pela convivência, a mãe da Giovanna pediu para que a filha aceitasse o namoro com Murilo. Giovanna sentiu alívio ao ouvir aquilo, mas já era tarde. Murilo ainda carregava a mágoa da recusa anterior. Ele sentia que tinha sido julgado pela profissão, não pelo caráter. Mesmo diante da nova possibilidade, decidiu não retomar o relacionamento. Murilo seguiu sua vida ao lado de Karen, focado no trabalho e na criação da filha. Ele aprendeu que amor também exigia respeito próprio. Giovanna seguiu com uma consciência mais madura, entendendo o peso das escolhas feitas sob pressão. Mesmo sem ficarem juntos, ambos seguiram transformados. A história que viveram deixou marcas profundas. Murilo manteve a dignidade intacta. Giovanna carregou uma lição que mudou para sempre a forma como enxergava o amor, como enxergava o preconceito e como enxergava as pessoas simples que sustentam o mundo todos os dias. Se você chegou até o final da história e gostou, deixe seu joinha. Esse canal é dedicado a contar histórias de pais solteiros. Se você gosta desse tipo de história, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história emocionante. Até o próximo vídeo.